noite, meu irmão, minha irmã, convidado e amigo, para mais um momento do estudo da Palavra do Senhor. Seja bem-vindo aqui para o estudo da Palavra na carta do apóstolo Paulo em Filipenses. Eu sou o pastor Alessandro e nós somos da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga. Sejam bem-vindos para esse momento do estudo da Palavra. Eu quero convidar você para rever ou ver novamente os estudos anteriores, você que já está vendo, e você que não viu ainda, você pode começar do primeiro. Você vai ter uma pequena explanação, uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje vamos tratar mais uma exposição e vamos falar sobre o segredo do contentamento, que vamos trabalhar no capítulo 4, versos 10 a 13. Vamos orar agradecendo? Pai, muito obrigado, porque a tua bondade e misericórdia nos alcançou mais um dia, mais um momento juntos. Que a palavra do Senhor possa nesta casa trazer vida a esta casa, esse homem, essa mulher, criança, adolescente, o jovem. A palavra do Senhor possa produzir, Deus, vida e vida com abundância, aquilo que lhe apraz que ela possa fazer essa noite. Em nome de Jesus, amém. Paulo, então, em Filipenses capítulo 4, versos de 10 a 13, ele vai dizer assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha! Ao aproximar-se então do final dessa carta do apóstolo Paulo, ele está expressando aqui vivamente sua gratidão pelo donativo, por aquilo que os filipenses lhe tinham enviado. Sabia que ele sempre estava plenamente na mente, nos corações e também nos pensamentos desses fiéis, dos seus fiéis. Mas a circunstância não tinha dado até agora a oportunidade de expressar. E Paulo aqui está expressando essa gratidão. Não é que Paulo tivesse satisfeito com sua situação, a qual estava passando, já que tinha aprendido a desfrutar o dom do contentamento, Parece que Paulo precisando, uma vez, então, se ele está precisando e ele, então, é grato por aquilo que estão oferecendo, então aonde é o contentamento? Porque ele não se tinha o contentamento quando não tinha. Não é isso que Paulo está trazendo aqui, não é essa a ideia, tá? Então, nesse lugar, Paulo usa uma das palavras aqui mais importantes da ética pagã para expressar esse contentamento. E a palavra que Paulo vai usar é a palavra autarques, que significa inteiramente autossuficiente. Paulo vai trabalhar isso aqui nesse texto com muito propriedade, interessante a gente observar isso aqui, tá? Então essa palavra na grega que é autossuficiente era a maior aspiração da ética estoica. Era a maior aspiração da ética estoica. Ou seja, para os estoicos, a autarqueia significava uma situação espiritual em que o homem, veja bem, era absoluta e inteiramente independente de tudo e de todos. Então ele não dependia de ninguém, tá? Um estado em que o homem aprende de si mesmo, ele aprende de si mesmo e não necessita de nada além e nem de ninguém. Ele só precisa dele mesmo para aprender, ele precisa dele mesmo para ser autossuficiente, ele precisa de si mesmo para ter o contentamento. Então, os estoicos propunham uma trajetória mental. Veja, primeiro, eliminar todo desejo. Qual é a ideia deles? Os estoicos pensavam, com a razão, de que o contentamento consistia em possuir muitas coisas. Possuir, possuir, possuir. Então, você então tira o desejo que você então começa a ter o contentamento. Se queres fazer feliz um homem, diziam, não adicione nada às suas posses, mas sim reduza os seus desejos.
Então aqui está trabalhando o desejo. Quando certa vez perguntaram então para Sócrates, né, quem era o mais rico do mundo, ele diz: aquele que está contente com pouco, porque a autarquia, ou seja, a autossuficiência, é a riqueza da natureza. Os estoicos criam que o único caminho para o contentamento era a abolição de todo desejo até chegar um estado em que nada nem ninguém fosse essencial. Veja que interessante. Então Paulo usa essa palavra de autossuficiência para mostrar para os irmãos aonde está a base desse contentamento dele. E aqui os estoicos estão dizendo dessa forma. Segundo, os estoicos propunham a eliminar toda emoção, todo sentimento, até o ponto que qualquer coisa que acontecia, seja com respeito à própria pessoa, ou seja em relação ao outro, não lhes causava nenhuma preocupação. Ou seja, como Epiteto disse, comece com uma taça ou algum utensílio caseiro. Se rompe, diga, não tem importância. Quebrou, não tem importância. Continue com um cavalo ou um cão mulherengo. Se algo lhe ocorre, diga, não tem importância. Veja bem, continue consigo mesmo e se é ferido ou prejudicado de algum modo, diga, não tem importância. Tem que se abolir o desejo, essa que é a ideia, abolir o desejo. Se for necessariamente longe e se for suficiente duro, chegará a um estágio em que poderá, preste atenção, contemplar o sofrimento e a morte da pessoa mais próxima e querida, dizendo ao mesmo tempo que não tem importância. Não tem importância. Então, a aspiração dos estoicos consistia em abolir todo o sentimento e emoção do coração. Então, se tira o desejo e agora você também tira o sentimento e a emoção do coração. Você está abolindo o sentimento e a emoção. Então, nada que acontece a você ao outro vai trazer tamanha importância. Tá? Terceira coisa que os estoicos pensavam. Como se chega a realizar isso? Como se chega a essa altura, né? Por uma deliberação do ato da vontade de Deus. Ou seja, o que eles entendiam? Por um deliberado ato da vontade de Deus, por aquele que vê todas as coisas. Então eles entendiam, ao pé da letra, que nada do que acontecia era contra a vontade de Deus, mas tudo era da vontade de Deus. Por doloroso, por desastroso, por bênção que fosse, eles entendiam que era da vontade de Deus. Logo, sendo a vontade de Deus, por essa razão, era inútil qualquer luta. Era inútil que o homem tentasse mudar, que o homem tentasse mudar esse ato. Então, um homem deve fortalecer-se em quê? Em aceitar tudo. Aceitar tudo como a vontade de Deus. Esse era o pensamento, então, que caminhava no meio daqueles dias do estoicismo. E Paulo usa essa palavra para expor essa base do contentamento dele. Então, a fim de obter, desculpa, irmãos, a fim de obter o contentamento, o estoico então abolia todo o desejo, eliminava toda emoção. Então, tirava-se o desejo e eliminava toda emoção. O amor era desraigado da vida e estava proibido de toda preocupação. Então, tira-se o desejo, tira-se a emoção, tira-se o sentimento. E aí o Tan Aykroyd diz, os estoicos faziam do coração um deserto e chamavam isso de paz. Então os estoicos não estavam nem preocupados com posse. Eles estavam tirando desejo, tirando emoção, tirando tudo isso à sua volta. Logo, vemos aqui imediatamente a diferença entre os estoicos e Paulo. Então, o que Paulo está dizendo para esses irmãos? Alegrei-me sobremaneira quando vocês me ajudaram. E eu digo por causa da minha pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto humilhado, tanto sem comida, com fartura, sem fartura,
tudo posso naquele que me fortalece. Então veja a diferença. Os estoicos, ele diz, aprenderei o contentamento por um ato deliberado de minha própria vontade. Então, para o estoicismo, o contentamento tem como base um ato deliberado da sua própria vontade, do próprio eu, dessa autossuficiência. Para Paulo, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que é minha base. Tudo posso naquele que é o meu Redentor. Tudo posso naquele que é o meu Senhor. Então Paulo sabia disso claramente. Ele sabia claramente disso. Então para o estoico, o contentamento era uma realização humana. Era uma realização simplesmente humana, carnal, autossuficiente. Para Paulo é um dom divino. Para Paulo, a suficiência, esse contentamento tem como base nele, no Deus Todo-Poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o meu contentamento e o seu contentamento não pode ter como base simplesmente a autossuficiência humana, antropológica, mundana, egoísta. Nosso contentamento tem como base no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito que nos sustenta em todo momento, em todas as ocasiões. Os estoicos, eles eram autossuficientes. A nossa humanidade que estamos vivendo também prega a autossuficiência. Eu mesmo, eu de mim mesmo, somente eu. E Paulo encontrava a sua suficiência em Deus. Não, é nele que eu sou, é nele que eu posso, é nele que eu consigo. Paulo entendia que a suficiência da vida dele não se encontrava nele mesmo, mas se encontrava em Deus, se encontrava em Jesus como o Senhor da sua vida. Ele sabia muito bem disso. Ou seja, então se você tem levado uma vida de autossuficiência, egoísta, humanista, saiba que não haverá contentamento baseado nisso. O contentamento será baseado na suficiência de Deus. Os estoicos também fracassou porque era desumano, tirava sentimentos e emoções. Se nós tiramos sentimentos e emoções, o que vai restar de nós? O cristianismo triunfou, porque tinha raiz no divino, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é aquele que cuida, aquele que olha para seus filhos. Então, nesse sentido, o cristianismo ele triunfa mais e mais porque ele sabe que o contentamento não está baseado nas circunstâncias, não está baseado no eu ou no humanismo, né? Mas ele sabe que o contentamento está baseado em Deus. Por isso que Paulo coloca claramente, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesses dias que estamos passando, situações difíceis na pandemia, com todas as áreas diferentes, nós podemos entender e compreender que Deus pode sustentar? Pode. Eu sei que eu falando é algo muito simples, mas viver na prática é algo mais doloroso. Mas o que a Bíblia está nos ensinando, que ainda que nada esteja bom, tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que esteja tudo bom, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo isso, que a base do contentamento não é uma base estoica, não é uma base humanista, mas é uma base no Deus Todo-Poderoso. E que o segredo do seu verdadeiro contentamento, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo e vendo, seja o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, a pedra angular, a rocha, aquele que é sustentador. Por isso nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo podia então enfrentar qualquer situação, podia carecer de tudo e ao mesmo tempo possuir tudo. Tudo estava bem. Por quê? Porque ele tinha esse autoconhecimento, tinha esse conhecimento de que ele possuía Jesus. Ele possuía a coisa mais importante da vida dele, que era Jesus. Por isso tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso caminhar mais, eu posso dar mais um passo, eu posso crer mais,
Eu posso esperar mais, porque Ele está em mim me fortalecendo. É Ele que me fortalece para esse contentamento. É Ele que me fortalece para essa caminhada. Veja que maravilha! O homem que caminha com Cristo e vive com Ele pode enfrentar qualquer coisa. Seja o que você esteja enfrentando, seja o que for, saiba que se você estiver em Cristo Jesus, você terá força. Ele vai te fortalecer. Ele vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus dias, força para mais um passo, força para mais uma caminhada, força, força e força. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma base humana, mas uma base na pessoa de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que o segredo do verdadeiro contentamento na sua vida seja a pessoa de Jesus Cristo. Não seja como o estoicismo pregava, a autossuficiência humana. Amém? Senhor, abençoa esta casa, este homem, essa mulher, o jovem, a criança, adolescente. Deus, a igreja do Senhor, a aprender a cada dia a estar contente, a viver o contentamento. Como base, Deus, não o homem, como base, não a nossa autossuficiência, mas como base, Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Sabemos que a base para termos, ó Pai, o contentamento, a gratidão, a alegria, a base é o Senhor. Levanta homens, mulheres, famílias, igrejas gratas, contentes, cheios de contentamento, porque Deus sabemos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, você nosso convidado, muito obrigado pelo seu carinho. Quero chamar você para o próximo estudo. Vamos aí tratar sobre o valor do donativo. Já estamos aí terminando a exposição de Filipenses. E também pedir a você que nos ajude também divulgando aí o nosso canal da igreja, para que outras pessoas possam aprender. Nosso intuito aqui é aprender a expor a palavra. Compartilhe com alguém o nosso canal, dê seu like para nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Muito obrigado, fique na paz e até o próximo encontro.